Boa noite a todos. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Tiago para proceder à leitura de um texto bíblico. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 ao 6. Quem está unido a Jesus produz frutos. Eu sou a videira, a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Os ramos que dão fruto, Ele os poda para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque em mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Palavra da salvação. Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 19 de maio de 2025. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente. No expediente temos correspondência recebida do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Canal de Comunicação, demanda 355.636, admissões de candidatos classificados pela reserva de vagas afrocedentes não estão sendo realizadas da maneira correta. Projeto de Lei Ordinária 3329/2025, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos, súmula, dispõe sobre a proibição de jogar lixo nas vias públicas no Estado de Colorado e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3330/2025, de autoria do vereador Diego Rodrigues Ferreira, súmula, dispõe sobre a criação de política municipal de prática
integrativas e complementares em saúde, do âmbito do município de Colorado e da outras providências. Indicações do vereador Asaías Silva de Lima, número 71/2025, que indica à senhora prefeita a necessidade de criação de mais vaga de estacionamento para motos no centro da cidade. Também, do mesmo vereador 72/2025, indica o chefe do Poder Executivo Municipal a criação em nossa cidade de um centro de especialidade médica. Do vereador Fernando Raimundo de Moraes, número 73/2025, indica a senhora prefeita a necessidade de se fechar as aberturas existentes no canteiro central situado na rua Rio Grande do Sul, em frente ao estabelecimento Camilo Atacadista, Avenida Adair Inácio. Não. Não, o Camilo. Aqui, ó. A Camilo. Aí vem Atacadista. E a Avenida da em frente à Mecânica. Desculpa, perdão. Pratos, bem como onde for identificado tal necessidade. Perdão, vereador. Dos vereadores Francisco Adoro Santos, Tiago Malque da Avanço, número 70/2025, indica a senhora prefeita a criação de uma fanfarra municipal. Requerimento dos vereadores Alexandra Rosseto, Antônio Luiz de Oliveira Filho, número 30/2025, requer que seja encaminhado ofício à senhora prefeita, solicitando, com base na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527, de 2011, e no dever constitucional de transparência na gestão pública, informação sobre o setor de agendamento municipal. Também o requerimento do vereador Tiago Malque da Avanço, 29/2025, requer que seja encaminhado ofício à senhora prefeita, solicitando que a mesma decline, para fins de reconhecimento público, quais são as ações que estão sendo planejadas, visando a promoção de campanha Junho Verde, em atendimento à Lei Municipal 3054/2024. Também dos vereadores Bruno Vioto Costa, Tiago Malque da Avanço, número 28/2025, requer que seja encaminhado ofício à senhora prefeita, solicitando que a mesma decline, para fins de reconhecimento público, informações à realização da Semana Municipal da Agricultura Familiar, em atendimento à Lei 29/19/2021. Momento. Moção dos vereadores Alexandra Rosseto, Antônio Luiz de Oliveira Filho, Azarias Silva de Lima, Bruno Vioto Costa, Diego Rodrigues Ferreira, Fernando Raimundo de Moraes, Francisco Adoril dos Santos, Karina Rafaine Caldeira e Tiago Malque da Avanço. Moção número 3/2025, requer que seja encaminhada moção ao Supremo Tribunal Federal e à Federação Brasileira de Associações de manifestando nosso veemente repúdio à ação direta de inconstitucionalidade no número 7796, que visa extinguir a legalidade das escolas de modalidade especial sob pretexto de promover a inclusão escolar. São essas matérias de expediente, senhora presidente. Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia temos, em segunda discussão,
e votação, temos o projeto de lei ordinária número 3325/2025, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos, súmula, dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde divulgarem os nomes dos médicos em atendimento e os respectivos horários de expediente no âmbito do município. Com a palavra, o vereador autor Francisco. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, funcionários, a todos aqui que faz parte aí da parte do nosso município, da nossa cidade, e que se faz parte a esse plenário, cumprimentando a todas e a todos, cumprimento também quem nos assiste pelas redes sociais. Senhora presidente, com todo respeito, falando aqui desse projeto que já vai para a segunda votação nesta noite, mais uma vez pedindo aí, senhores vereadores, senhora vereadora, para que possamos votar também unânime, para que chegamos até ao êxito do legislativo encontro ao executivo, nesta forma de cada unidade de saúde do nosso município, que fique exposto lá o nome do médico de plantão e também a sua carga horária. O porquê? Às vezes, o plantão se inicia às 7 horas da manhã, um chega às 8h30, 9 horas, outro chega às 8 horas, outro chega às 8h30 primeiramente. Isso acontece. Outro sai do seu plantão, que tem que cumprir essa carga horária, e vai ao Hospital Santa Clara também, que são dois serviços acoplados nessa cidade, que isso vem desde há muito tempo. Então, nesse momento que se vai lá o nome desse profissional junto às unidades, primeiramente que o usuário não precisa chegar no balcão. Como é que está de plantão hoje? Que isso acontece muito. E às vezes não tem uma boa resposta. Então, junto a esse projeto, ao nosso município, pode ter certeza que a comunidade agradecerá ao Legislativo por estar atendendo e compreendendo os anseios em nossa cidade. Meu muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por 6-2. Em segunda discussão e votação, temos o projeto de lei ordinária número 3326/2025, de autoria da vereadora Karina Rafaine Caldeira. Súmula, institui a política municipal de conscientização e atenção integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. Com a palavra, a vereadora autora Karina. Boa noite a todos que se fazem presente. Boa noite a quem assiste nós pelas redes sociais. Esse projeto de lei, ele tem o intuito de fazer e ter toda a orientação às mulheres que estão no período do climatério e menopausa. E tenho certeza que perante a sociedade só vai somar. Porque quando nós falamos climatério, menopausa, ainda há mulheres que não sabem o significado e todas as reações que podem acontecer no seu organismo. Então, tenho certeza que com esse projeto de lei aprovado, nós, mulheres, vamos ter palestras com orientações, vamos ter acesso a medicações hormonais e não hormonais, e, principalmente, a atendimento com a equipe multi, porque nesse período é o que necessitamos, um acompanhamento, porque há muitas mudanças no nosso organismo. Então, eu peço a colaboração do apoio de todos os meus colegas de banca. Está em discussão. A palavra, o vereador Francisco. Já cumprimento mais uma vez também a nobre vereadora Vossa Excelência, junto a esse projeto de uma grande envergadura, que vem somando, que esse projeto, o nome dele se chama aí 50+. Então, as pessoas que chegam aí nessa faixa etária, às vezes não têm o conhecimento, às vezes tem vergonha de chegar até as unidades, não sabe o que está sentindo, não sabe qual que é o sintoma. Então, junto às unidades de saúde com esse projeto, ele virando lei, que tenho certeza que todos darão o voto favorável hoje, para que seja aprovado junto ao Legislativo e que o Executivo, a gestora aí,
sancione e que possa logo ser publicado e transtornará e voltará a ser lei em nosso município, para que tenha todo o respaldo, todo o atendimento, todo o conhecimento, toda a estrutura junto à parte da enfermagem, à parte da medicina, da psicologia, enfim, será uma cobertura acoplado às senhoras mais 50 de nossa cidade. Meu muito obrigado. Está em discussão? Está em votação. Travou? Cris, travou, Tiago. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, temos o projeto de lei ordinária número 3327/2025, de autoria do Poder Executivo, súmula, altera a alíquota de aporte do Fundo Previdenciário do RPPS do município de Colorado, Estado do Paraná e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Tiago. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem no plenário dessa Casa de Leis e a todos que nos assistem nas redes sociais. Como falei na semana passada, esse é o Fundo Previdenciário bom, saudável, e após a apreciação do corpo técnico, ele já apresenta um déficit que deve ser corrigido. Por isso, esse projeto de lei visa fazer um aporte, subir a alíquota de 10% de repasse para esse fundo, para 10,3%. Como falei também na sessão passada, não vai sair dos funcionários públicos esse valor, vai sair do recurso livre. E se faz necessário esse aporte de mais 0,3, passando a 10,3, para que esse fundo continue com a sua vida útil. Então, esse projeto em questão é isso. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Passo a presidência ao vice-presidente vereador Lima, para defender a matéria da minha autoria. Boa noite a todos. Em primeira discussão e votação, temos o projeto de redução número 102 de 2025, de autoria da mesa diretora. Súmula dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências. Com a palavra, vereadores autores. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Alexandra. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Quando a gente fala de diária, sempre é um motivo de questionamento e muitas dúvidas, né? Então, é um projeto da mesa diretora que eu vou explicar. O regulamento das diárias aqui da Câmara Municipal, tá, do Poder Legislativo, é de 2001. Então, esse projeto de lei está regulamentando as diárias conforme o Tribunal de Contas, conforme 2025, regulamentando a diária fracionada. Meia diária, um quarto de diária, porque hoje o que acontece? Só tem diária cheia o dia todo. Então, nós estamos regulamentando conforme o Tribunal de Contas e equiparando a diária do servidor. Lembrando, não terá o aumento de diária dos vereadores. O valor da diária dos vereadores continua igual. Cris, passa para mim. Eu vou... Sempre tem muito questionamento. Eu queria agradecer... Tem que pôr o óculos que eu não enxergo. Agradecer o meu amigo Leomar. Ele fez uma postagem na internet hoje questionando as diárias e falando, né? Pode seguir, pode ir passando. Então, aqui, gente, no portal da transparência... Pode ir passando, Cris. Todos os vereadores, está tudo ali no portal da transparência, de acesso. Pode ir. Aí tem Alexandre, o Antônio... Pode ir. O Lima, pode seguir. O Bruno, pode ir, passar todos. O Diego, o Fernando, o Chico. No portal da transparência, qualquer cidadão da sua casa ou do celular acessa o portal. Pode ir, tem mais? Ali nas diárias, a Karina, pode passar? O Tiago.
Tá aí. Qualquer pessoa da sua casa acessa o portal da transparência e vê para onde o vereador foi, que dia que ele foi, que hotel que ele ficou. As notas estão anexadas no portal da transparência. Tá? Então, assim, qualquer cidadão da sua casa, tá, gente? Isso é livre, a gente está falando em transparência, tá? Tudo, onde a gente foi, onde a gente comeu, onde a gente almoçou, se foi com o carro próprio, combustível, tá tudo no portal da transparência. Então, assim, eu agradeço, Leomar, mas não precisa ficar postando em Facebook, qualquer um pode acessar, tá? E foi bem pertinente que veio para votação, né, que é um projeto da mesa diretora, a regulamentação da diária. Lembrando que é para regulamentar conforme o Tribunal de Contas. Não sobe o valor. Obrigada. Está em discussão. Com a palavra o vereador Tiago. Bom, como bem dito a nossa excelentíssima vereadora, não aumenta os valores. Era uma resolução muito antiga. E seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, a gente está atualizando para uma resolução vigente mais atual. O que acontece? Como ela falou, as diárias serão pagas fracionadas. Aumenta o rigor para recebimento dessas diárias. O nosso relatório de viagem agora ele é mais exigente. Tem vários princípios a serem cumpridos ali, vários critérios de horários de chegada. Dependendo dos horários que você chega, você vai receber 25%, um quarto de diária, meia diária, 75%. E tão somente se pernoitar antes de retornar ao seu destino, passa a receber a última diária cheia, digamos assim. Então, com essa nova resolução do Tribunal de Contas, a casa entende que a gente tem que estar alinhado com as recomendações do próprio, né? E então essa nova resolução fez isso, ela aumentou essas exigências de comprovação, o relatório de viagem para pagar efetivamente as horas que o vereador não chegou na sua cidade. Então é isso que trata essa resolução. Está em discussão. Com a palavra o vereador Toninho. Bem, boa noite, senhora presidente, senhor presidente em exercício, senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis e a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais e a todos que vocês estão aqui presentes. Essa questão de diária sempre foi uma polêmica. É uma polêmica tão grande e tão desnecessária, porque eu nunca vi nenhum vereador aqui enriquecer com dinheiro de diária. E hoje está tudo muito transparente no portal da transparência. Será que alguém vai ficar milionário com R$ 1.800? Será que a vida nas estradas vale só R$ 1.800? Eu, como vereador, peguei o meu carro, fui para Curitiba, no caminho de Curitiba, meu carro fundiu. Alguém ajudou a pagar? Município, Câmara, sociedade ajudou a pagar? Não. Então é muito fácil tacar pedra quando o telhado da gente é de vidro. É bom ser pedra. Estava eu e o vereador Bruno. Agora, sem contar outros serviços que fiz com o meu carro, quando era secretário de saúde, que fundiu também. Agora, será que o vereador enrica com subsídio de vereador, com diária? Mas vereador, é como eu sempre falo, é para-choque de tudo. Muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Neste momento, devolvo para a nossa presidente Alexandra Rossetto. Para a nossa presidente Alexandra Rossetto. Obrigada, vereador Lima. Requerimentos.
De autoria dos vereadores Bruno Vioto Costa e Thiago Mock Davanço, temos o requerimento número 28/2025, requerendo seja encaminhado ofício à senhora prefeita, solicitando que a mesma decline para fins de conhecimento público informações sobre a realização da Semana Municipal da Agricultura Familiar em atendimento à Lei número 2919/2021. Com a palavra, os vereadores autores. Pela ordem. Palavra o vereador Bruno. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, funcionários da Casa de Leis, população presente, casa cheia, coisa linda de se ver. Obrigado pela visita à Casa do Povo. Bom, em 2021, eu fui autor da Lei 2.919. A ex-vereadora Kelly está aqui presente, votou a favor, conhece da Semana Municipal de Agricultura Familiar. O princípio desse requerimento é solicitar ao município qual a programação, qual o cronograma, se já estão trabalhando perante a programação dessa lei, que é já no próximo mês agora, não no próximo mês de junho, no próximo mês de julho. Então, a gente, de antemão, já requer informações para saber e também alinhar também os papos com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores, com os nossos agricultores, não só de Colorado, também como da região. Como veio no ano passado, como teve no ano retrasado também, por diversas pessoas presentes. Esse é o presente requerimento. A gente quer saber informações voltadas a essa promoção. Está em discussão. A palavra o vereador Thiago. Bom, fui convidado pelo Bruno para fazer parte da matéria. Em 2023, quando foi instituída a Semana da Agricultura Familiar, pelo próprio Bruno, nós tivemos um evento bem bacana lá no Pesqueiro São Luís, um dia inteiro de confraternização entre os agricultores familiares, com oficinas técnicas de difusão de tecnologia, vários segmentos, pecuária de corte, pecuária de leite, propriamente piscicultura, avicultura. Então, nós tivemos isso em 2023. Em 2024, a gente teve um regredimos no planejamento desse dia para comemorar as festividades da agricultura familiar. Então, somente teve uma tarde lá no Sindicato dos Agricultores, né? E esse requerimento visa realmente buscar o Poder Executivo na questão que está chegando de novo a Semana da Agricultura Familiar, para a gente promover esse encontro com esses agricultores. Né? Não só uma confraternização, uma socialização entre as pessoas desse ramo tão sofrido, né? Mas também para a gente discutir o que a gente vai levar de novo, qual é o planejamento para esse dia, se a gente vai propor essas oficinas técnicas, essa questão da difusão de tecnologia, né? Lembrando também que eu conversei recentemente com a Denise e ela abordou esse tema, né, na parte de assistência social, que hoje o homem do campo é muito desassistido, ele fica muito sozinho no campo, né, não tem muitas diversões, não tem hora de lazer, de conversar. Então, assim, a gente está buscando com a prefeita lembrar que o dia está chegando, a gente gostaria que fosse feito um evento bem longo de novo, no mínimo um dia, pudera mais dias, né, para que esses aspectos, tanto técnicos como sociais, fossem lembrados e a Semana do Agricultor Familiar, que é tão importante, fosse dignamente lembrado. Obrigado pelo convite, Bruno, e eu sou favorável à matéria. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Lima. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, a vereadora. Boa noite a essa casa linda, maravilhosa, lotada. Boa noite a todos que nos assistem também pelas redes. É de grande importância, Bruno, essa tua matéria, porque a família é muito legal valorizar quem realmente traz o de melhor para nós, para a nossa cidade. A agricultura é uma parte muito importante e que a maioria das vezes fica como esquecida, né? E hoje você chega no mercado, tudo que tem lá de dentro vem da agricultura. E a família, ela precisa disso. Eu sou favorável e apoio completamente. Obrigado.
Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Tiago Mock da Avanço, temos o requerimento número 29/2025, que requer seja encaminhado ofício à senhora prefeita, solicitando que a mesma decline para fins de conhecimento público quais ações estão sendo planejadas visando a promoção da campanha Junho Verde, em atendimento à lei número 3054/2024. Com a palavra, o vereador autor, Tiago. Novamente, senhora presidente, mais um requerimento para lembrar a prefeita que está chegando um momento muito importante. Esse também é muito importante. Eu estava trabalhando nesse tema, queria eu criar a Semana do Meio Ambiente, mas tem o Junho Verde, que compreende o mês inteiro. E aqui nessa lei de 2024, 3054, que trata do Junho Verde, a gente faz essa alusão, a lembrança à prefeita, pedindo informações, porque mediante tantos problemas que a gente tem na nossa cidade, desde uma educação ecológica, que deveria começar lá no pré-primário, nas criancinhas, para aprender a tratar o lixo, separar o lixo, resíduo sólido, os orgânicos, separar os reciclados, depois resíduos de materiais de construção, enfim, ecologia, estudo, educação lá na base, para transformar seres humanos, cidadãos, grandes potências, se tornaram grandes potências com investimentos na educação, na base. Então, assim, essa semana tem muita coisa que dá para tratar, nessa Semana do Meio Ambiente, entre aspas, que compreende o Junho Verde, que inclusive é o mês inteiro. Então, assim, a gente está lembrando aqui, pedindo para a prefeita que a parte de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente elabore os planos, cumpra o que está na lei, que tem vários princípios aqui, várias diretrizes de assuntos a serem abordados, palestras, eventos, workshops, enfim, no sentido de realmente trazer uma educação ecológica para que nós possamos transformar a situação do que acontece no nosso meio ambiente. Esse é o presente indicação, requerimento, para a gente saber qual é o planejamento da prefeita, da sua secretaria, em relação ao Junho Verde. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco. Vereador, é de suma importância o requerimento do senhor, falando aí da campanha Junho Verde, pedindo aí apoio ao Executivo, que ela faça parte dela, mas, desde já, junto a esta Casa de Leis, também é o início, também fazer a campanha do Junho Verde, convidando palestrantes, a comunidade, e se inicia também do Legislativo, as comemorações de cada campanha, de cada mês, de cada ano que seja. Conto com o meu voto. Obrigado. Está em discussão. Está em votação. Cris, bloqueou a Karina. Aprovado por unanimidade. Passo a presidência novamente ao vice-presidente, vereador Lima, para defender a matéria de minha autoria. Boa noite a todos. De autoria dos vereadores Alexandra Rosseto e Antônio Luiz de Oliveira Filho, temos o requerimento número 30 de 2025, requerendo que seja encaminhado o ofício à senhora prefeita, solicitando com base na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527 de 2011, e no dever constitucional da transparência na gestão pública, informação sobre setor de agendamento municipal. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, a vereadora Alexandre. Gente, boa noite mais uma vez. Questão do agendamento sempre foi, né, uma questão muito delicada quando a gente fala de saúde, porque ali esse requerimento está querendo saber da fila que nós temos no nosso município,
Quantas pessoas têm aguardando ortopedia, cirurgia de catarata, neuro, oftalmo, ultrassom? Né? Qual é a ordem dessa fila? Né? Quantas especialidades o município tem vagas por mês? Eu tenho 5 vagas de ressonância por mês, eu tenho 10, eu tenho 20. E qual é a ordem? Nós sabemos que o agendamento sempre foi o empecilho na gestão e na administração. Por quê? A pessoa fica anos com uma guia na fila. E a gente está recebendo todos os dias reclamação do agendamento. Fui no agendamento 8 vezes, estou recebendo agora e no passado também. Não é um problema de agora, tá? A gestão anterior foi marcada pelo descaso no setor de agendamento. E agora, nós tivemos um aumento do número de funcionários, mas nós ainda trabalhamos numa questão arcaica. Tá? Quem mais sabe da urgência de uma pessoa de fazer um exame ou de uma especialidade do que o médico? É o médico. Em vários municípios da região, o agendamento já é feito nas unidades de saúde de cada bairro. Tá? Tem um programa, Cismar, esse programa acho que custa 30 mil. Tá, mas o município não tem dinheiro agora. Ele pode fazer uma planilha compartilhada. Quem sabe da necessidade, se esse ultrassom é de urgência, se essa guia de oncologia é de urgência, é o médico. A fila tem que ser transparente. Eu tenho que saber que tem 400 pessoas esperando ultrassom, que eu vou demorar meses para fazer um ultrassom. Quem é o primeiro, quem é o segundo? Quem tem que regular isso, tem que ter uma regulação. Porque no nosso município nós temos um técnico, uma enfermeira auditora e um médico auditor. Então, quem tem que regular isso tem que criar-se uma regulação no nosso setor de agendamento. Tem que parar da pessoa ter que ir lá 10 vezes, como se estivesse implorando o que é de direito deles. O vereador Toninho falou na sessão passada que teve uma guia de cirurgia plástica. Não foi a guia da cirurgia que foi liberada. A pessoa tinha uma cirurgia eletiva de cirurgia plástica, os exames foi marcado pelo posto, está tudo bem. Os exames que não foi feito pelo posto, foi tirado o guia do Cisamuzep. Então, qual que é a gravidade de uma cirurgia plástica? Por que essa pessoa tem essa guia? Então, gente, não estou falando mal aqui dos funcionários do agendamento, tá? Fui super bem atendida todas as vezes que eu vou lá, porque eu sou enfermeira do município e eu vou lá. Todas as vezes de um caso urgente, a médica que trabalha comigo liga, eu pego a guia e eu vou lá, como enfermeira, não como vereadora. Fui muito bem atendida pela Cislane, que é a chefe. O Zanardi se desdobra, mas sozinho, gente, não vai conseguir. Então, não está faltando funcionário, está faltando organização de trabalho. E quem está sofrendo é a população. Então, a gente eu gostaria que daqui 30 dias, quando viesse a resposta, não viesse a resposta por escrito, chama os vereadores lá, vamos ver a guia, vamos ver como que está, o que mudou. Porque até agora, da gestão do que estava, por que começou, não mudou nada. Obrigada. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho. Bem, entrei com a vereadora Alexandra nesse requerimento e vejam bem, a saúde ela é muito complexa, mas tem exames que não precisam demorar tanto tempo igual uma ultrassom. Fui secretário de saúde, sei que sempre teve dificuldade com oftalmologista, ressonância magnética, porque hoje em dia está um caos. Às vezes as pessoas querem se aposentar, encostar, o advogado manda procurar um médico para conter esse laudo junto para a pessoa se aposentar. É um exame complexo, é um exame caro. Agora, ultrassom, eu fui secretário de saúde, eu liberava em média 500 ultrassom por mês. Nunca foi um problema de ficar agendamento, fila. Os exames que era feito no posto de saúde, era feito no posto de saúde. Os que não eram liberados para o laboratório Microlab Santa Helena. As ultrassons encaminhava para o hospital. Tomografia, não tive problema na minha época como secretário, porque só o hospital,
consegui 190 tomografia a mês. Isso fora as que tinha de emergência. Agora, ressonância é um exame mais complexo, que hoje em dia só pode ser pedido por especialista, porque estava uma verdadeira festa. Mas a gente quer saber aí como que anda, porque se tem dinheiro para liberar laboratório particular, exames para cirurgia plástica, a gente acha que não tem problema em outro setor. Por isso que a gente está pedindo informações. Muito obrigado. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Diego. Boa noite, espero que vocês estejam bem. A área da saúde, eu acompanhei lá a secretaria, já fui nos postos de saúde também. Eu vejo que os funcionários lá estão trabalhando demais mesmo, é um movimento muito grande. Há muito tempo ficou filas de exames em Colorado e todo mundo quer para agora, e está certo querer para agora, porque a saúde a gente não pode aguardar. Referente a essa denúncia da Alexandra, é interessante investigar, que provavelmente deve ser uma cirurgia plástica que a pessoa deve ter baixado a autoestima dela, ou uma reconstrução de seio por causa de algum câncer, alguma coisa assim, não vai ser uma coisa... Eu acho que é estética. Então, isso aí precisa investigar, precisa ir profundo e olhar. E eu volto naquele assunto referente ao aplicativo de atendimento para ficar transparente, né? Modernizar a saúde, porque se a pessoa sabe que não vai ser atendida, vai demorar 1 mês, 2 meses, ela vai conseguir algum recurso para fazer o exame fora, porque às vezes fica na expectativa de solução e acaba não acontecendo. Todo mundo que reclamou referente aos exames, eu fui na secretaria, foi explicado referente às vagas que tem, que são poucas vagas para Colorado ainda. Eu vejo a prefeita indo atrás de recurso, está conseguindo muito recurso para Colorado, e os vereadores também, através dos deputados, estão tentando, né, acalmar essa parte da saúde, que eu acho que é a área mais defasada de Colorado, né, mais crítica, né. Então, eu aprovo, tá, o seu requerimento, mas é interessante investigar profundamente referente a isso. Obrigado, viu? Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Karina. Eu sou totalmente a favor desse requerimento pelo fato que, além de vereadora, eu sou enfermeira também. E sou enfermeira de um setor bem crítico. Sou enfermeira responsável da hemodiálise aqui do Hospital Santa Clara. E os pacientes lá, quando tem falência de acesso, ou é hoje, que tem que ser realizado esse exame chamado Doppler, que é um ultrassom também, arterial e venoso. Graças a Deus, eu consigo isso diretamente com a Cislaine, com a Layara. Não tenho o que falar nessa parte, mas é isso que nós temos que fazer, gente. Nós temos que informatizar. Tem que ter um investimento nessa parte. Porque, assim, se eu não conseguisse que eles liberassem de imediato pelo fato de eu explicar a situação, vários pacientes não estariam aqui hoje para contar a história, porque é de extrema urgência. E quantos outros que não têm alguém para brigar por eles, não brigar, para pedir por eles, está acontecendo isso? Então, eu acho assim que a falha que há hoje não é de hoje só, vem a longo prazo isso daí. A gente tem que conseguir informatizar. São muitos que estão na fila, não por conta de não querer fazer, pelo fato que isso está meio desorganizado. Então, assim, tem total meu apoio, porque nós precisamos informatizar isso daí o quanto antes, dar uma prioridade nisso. Sem mais. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago. Bom, está aqui na plateia a vereadora que no passado falava muito a palavra reativo, em vez de preventivo ou planejamento. Desde o primeiro curso, em janeiro, quando a gente esteve lá em Curitiba, a gente viu o tal aplicativo que a gente precisa modernizar a saúde em pleno século XXI. Estamos anos-luz atrasado em relação até a algumas cidades da nossa microrregião. Saúde é uma coisa complexa, muito prioritária, evidentemente. Também a fala da excelentíssima vereadora, a saúde está a mesma coisa. Depende do ponto de vista ou de quando que está a mesma coisa. Por exemplo... Um minuto, vereador.
Quando eu falei a mesma coisa... Concedido. Com a palavra, a vereadora. Quando eu quis dizer a mesma coisa, estou falando a questão do agendamento, não nas unidades de saúde. Porque nós tivemos, sim, melhora do atendimento de quadro profissional. Só que a questão de demora de exame e a reclamação dos pacientes no setor do agendamento, não em relação ao mau atendimento dos funcionários, mas pela questão assim, não sabe a ordem, a pessoa vai 8, 10 vezes atrás de uma coisa que é de direito. Então, se tivesse informatizado já aí uma fila correta, a informação seria mais precisa. Continua, vereador Tiago. Eu ia dizer da saúde, digamos assim, amplamente, né, que melhorou bastante. Porque a gente pegou uma saúde sucateada, né, na transição ali de janeiro, mas tem razão a vereadora, nós estamos falando de agendamento. Eu sou favorável à indicação, ao requerimento, a gente tem muito que investir. Nós temos um sistema de informação, de alimentação, que a gente o pessoal está pecando na informatização, na alimentação desse sistema, onde Colorado poderia dobrar, por exemplo, o aporte financeiro, né, que a gente tem essa ciência de que é algo em torno de 14 milhões de reais, por exemplo, o Colorado hoje pega 7 milhões de reais. Então, talvez pudesse, com toda essa questão de alimentação dos sistemas, né, a gente pudesse ter essa informatização, de que a gente pudesse ter mais dinheiro, inclusive, para investir no agendamento, inclusive, né? Mas sou favorável à indicação aí, conte com o meu apoio. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Chico. Veja bem, o que estão comentando aí a respeito desse requerimento de gastos, falando em cirurgias plásticas, se é reconstrução, se é dano o que seja, tá? Aconteceu em Colorado, uma criança que não tinha os órgãos genitais. Isso ano passado, eu não precisei de secretaria de saúde. Foi 8 horas de cirurgia e foi feita a reconstrução. Cirurgião plástico, pediatra. Já você para o senhor. Então, a saúde, ela é dessa forma. Hoje, não estou falando todos, me entenda e compreenda as minhas colocações. Tem muitas e muitas pessoas indo no agendamento, ou mesmo nos postos de saúde, está 2 enfermeiras aqui, chega lá na consulta, o que o senhor está sentindo? Não, eu quero um encaminhamento de uma ressonância, já sabe até os nomes. Já sabe o nome, lombar, tá? Dorso, cabeça e pescoço. Porque há 20 e 30 dias tem que passar pelo INSS. Então, não está sendo fácil. Então, no momento que tem lá 30 ressonância, tira 15, entra mais 50. Ultrassom, tomografia com contraste, porque hoje uma tomografia, para acertar no INSS acima, não, tem que ser com contraste. Então, já vai pronto, armado. Ele entra mancando, virou a esquina com o papel na mão, sai correndo. Obrigado. Está em discussão. Ele não passou? Está em discussão. Está em votação. Chico, vota, Chico. Deixa, Chico, já foi. Agora já foi. Aprovado por todos. Você tem mais uma aqui, né? Essa aqui de... Essa aqui de baixo. Temos também uma moção de autora dos vereadores Alexandra Rosseto, Antônio Luiz de Oliveira Filho, Azaria Silva de Lima, Bruno Vioto Costa, Diego Rodrigo
Ferreira, Fernando Raimundo de Moraes, Francisco Antônio dos Santos, Carina Rafaim Caldeira e Tiago Moque Davans. Temos a moção número 3 de 2025, requerendo que seja encaminhada moção ao Supremo Tribunal Federal e à Federação Brasileira com a palavra os vereadores autores. Pela ordem. Com a palavra, vereador Bruno. Bom, essa ação direta de inconstitucionalidade 7796, para mim, não passa de uma vergonha. Simplesmente o STF, ao invés de pesquisar e julgar criminalista, roubos que acontecem, quer acabar com família, quer acabar com instituições, com associações, com as APAES, com os tantos centros que tem especiais aí, que tem um dever e que tem um amor de acolher, não de expulsar. Elas, como eu disse aqui, nas minhas palavras aqui que eu escrevi para mim, elas não competem com as escolas comuns, elas complementam. Eu penso da seguinte forma, a educação ela é direito, vereadora, vereadores, e a escolha também. Mas se as escolas especiais, como elas precisam desse apoio do Estado, se for para ter uma briga dessa direta contra as APAES, contra as entidades, para que tem STF? Para acabar com família? Infelizmente é isso que a gente está vivendo num país que, no meu ponto de vista, deixou de ser democrático. Passou a ser um país de perseguidores. Infelizmente. Eu estou com vocês, gente. Pelas crianças, pelos professores, pelos educadores. Está aqui a Maria Cristina, que é professora há muito tempo. O Bonifácio, que é como se fosse um tio para mim, é presidente dessa casa. É uma vergonha que a gente está vivendo hoje. Na última semana, na semana retrasada, o deputado Guerra esteve presente nessa casa. Ele foi autor de um dos requerimentos na Assembleia Legislativa na semana passada. Foi autor de um abaixo-assinado que passou de mais de 20 mil assinaturas. Por incrível que pareça, mais de 300 pessoas de Colorado assinaram. Eu agradeço essas 300 pessoas que olharam minha publicação e fizeram parte desse abaixo-assinado, que é em apoio à APAE. Quem ainda não fez, se quiser assinar esse abaixo-assinado, só acessar www.deputadoguerra.com.br. Pelas famílias. Obrigado. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Alexandra. Gostaria de agradecer a todos os funcionários da APAE que estão aqui, as famílias, as nossas crianças. Queria que o Hugo ficasse em pé. Hugo, fique em pé representando todos os alunos da APAE de Colorado. E uma salva de palmas para vocês. Vamos quebrar o protocolo. Obrigada por vocês estarem aqui. A APACOL, o CONDEF, a ASDEFIC, a todos que estão aqui. Não tem como não apoiar essa moção de repúdio, né? É uma vergonha, igual o Bruno falou, que está acontecendo. E eu queria ler um pouquinho da história da APAE do nosso município. Ela foi fundada em dia 19 de abril de 1982. É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Atende nas áreas de assistência social, educação e saúde. Ela atende 145 alunos com deficiência intelectual, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista.
A PAI tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Tem como presidente o Valdir Bonifácio dos Santos, obrigada pela presença, e a diretora da escola, a senhora Aurenides Guilherme Ferreira. Obrigada. São 53 funcionários, sendo eles direção, coordenação pedagógica, professores, secretária, assistência administrativo, instrutores, atendentes, serviços gerais, merendeira, motorista, psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, médica neuropediatra e motorista. Então, olha o tanto que vocês oferecem às nossas crianças. Reafirmo aqui o meu compromisso com vocês e podem ter certeza que essa Casa de Leis vai apoiar vocês no que for preciso. Obrigada. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Chico. Bem, dentro desse requerimento, então, ver todos esses que estão aí atrás de suas mesas, seus escritórios, seus grandes apartamentos, salas, não só dentro, às vezes, do município, mas nas grandes capitais federais. Esses, sim, eles são os verdadeiros cegos que enxergam, mas não vê. Por isso estamos aqui hoje, olhando, falando, reconstruindo, em busca de um apoio dessa moção, de um repúdio, para que, pense um minuto, às vezes na sua casa, na sua residência, não tem quem está na PAI, há um tratamento, há um cuidado, uma estabilidade, desde a cozinheira, desde o professor, desde o psicólogo, desde os médicos, e não tão só aos pais. Então, neste momento, tenho certeza que Deus está conosco e com todos vocês, e vamos em frente. Deus abençoe. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra, vereador Toninho. Boa noite a todos. É vergonhoso para os nossos governantes, vereador, vir uma tribuna ou fazer uma moção de repúdio para uma entidade que sempre vem ajudando as pessoas, é um suporte que as pessoas do município têm. Onde estão os nossos governantes? Onde estão as pessoas do STF, com tanto criminoso, com tanto vagabundo, que quer mexer nas escolas, nas PAI? É vergonhoso. É uma vergonha. O Brasil, no século que estamos, ao invés de melhorar, está piorando, está regredindo. Onde já se viu querer tirar uma PAI do município? Uma escola que muitos professores dão a vida, o ganho não é tão grande quanto se pensam, ajudando muitas famílias que dependem do serviço de uma PAI. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Quanta gente que depende de uma PAI. Então, é vergonhoso isso aí, gente. Sendo que o Brasil é um país tão rico que não é mandar uma verba para uma PAI que vai quebrar o Brasil, não. Quebrar o Brasil é fechando escolas de suporte igual a PAI. Isso sim
é quebrar o Brasil, é tirar a dignidade de uma família que tem um filho que depende de uma pai. Podem contar comigo, vou estar do lado de vocês, presidente Bonifácio, professores e funcionários da APAI, pode contar comigo. Vamos junto nessa luta, porque as famílias merecem e acreditam e têm o trabalho exercido pela APAI com muita dignidade, muito caráter. Podem contar comigo. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Karina. Eu gostaria de agradecer. Deixei até agora para agradecer. Eu falei boa noite, mas assim, agradecer num momento triste, porque assim, deveria ser uma moção de notícia boa, não notícia ruim. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos funcionários da PAI, gostaria de agradecer também os pais de autista, amigos, gostaria de agradecer a Associação dos Autistas, a presidente Kelly, que está presente também, a ASDEFIC e a CONDEF também, e o CONDEF também. Gente, será que eles estão se perguntando que vai cortar o recurso das APAIs? E o que vai acontecer com essas crianças neurotípicas? Será que os pais não podem ter opção de escolher? Eu sou a favor, que nem a Kelly falou, de ter que ter inclusão social, sim. Só que os pais não podem escolher se seus filhos têm que estudar numa escola regular ou numa escola especial. Isso agora vai ser obrigação, né, Kelly? Não vai ser mais uma opção, vai ser obrigação para todos os pais. E o que vai ser? O que vai acontecer daqui para frente? Então, hoje, eu deixo aqui total meu apoio à PAI e digo mais, que eles pensem, porque amanhã pode ser um filho deles, um parente deles, precisando desse apoio. Então, eu falo, gente, acorda. O nosso Brasil tem muito potencial, porém, são pequenas coisas que fazem a diferença, e isso não é pequeno, isso é grandioso o trabalho que vocês fazem. E o que eles estão querendo fazer é destruir uma riqueza que nem as APAIs. Então, eu sou totalmente contra o fechamento das APAIs. Muito obrigada. Está em discussão. Com a palavra, vereador Fernando. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que aqui se faz presente, aos 53 funcionários da APAI e os pais das crianças especiais que usam essa instituição. Concordo plenamente com todos o que vocês falaram. É um absurdo o que eles querem fazer com essa instituição, até porque eu tenho uma tia que usa esse serviço, que é feito com amor, com dedicação. Então, é vergonhoso o que eles querem fazer com essa instituição. Cortarem verba de um trabalho que está sendo bem feito. Vivemos num país onde a democracia não reina, onde que eles têm que trabalhar, fiscalizar, até mesmo opinar, eles não estão fazendo. Estão botando o dedo em instituições que está dando certo, que está fazendo acontecer. Então, eu sou totalmente favorável à APAI, tá? E parabenizar o trabalho que vocês têm feito. Eu repudio a instituição, o Supremo Tribunal Federal e qualquer outra pessoa que é contra essa instituição. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Diego. Boa noite, professores e funcionários da PAI. Eu estive lá pessoalmente visitando, junto com a Áurea e o Bonifácio também, com a professora Camila, a professora Letícia, a Helena. Quando vieram com esse assunto para mim, eu falei, acalma o coração, vocês trabalham com amor, vocês têm uma proteção não só material, mas espiritual. É o dom, ninguém está ali na PAI trabalhando por profissão, é um dom o trabalho que vocês têm. Então, vocês estão protegidas, tanto por nós como pela sociedade. A PAI é um exemplo no Paraná. Vocês trazem outras PAIs de outras regiões para se confraternizar aqui em Colorado. É uma união muito grande. Na verdade, chegou isso para você para fortalecer a classe de vocês e até para vocês lutarem por direitos maiores. Tá? Não se sintam refém do sistema.
e cada um tem um papel fundamental nessa instituição, e o que precisar de nós, estamos aqui, gente. Estamos para proteger a minoria mesmo, e eu quero dizer para vocês que vocês estão no caminho certo. Dessa união de professores, união, o Colorado está numa união tão grande que está gritando por Paraná. O Colorado está sendo vista nesse momento pelo Paraná, pelas coisas que nós estamos fazendo, as coisas que nós estamos conquistando. Então, precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Gratidão. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tiago. Parabenizo a todos as palavras de todos os vereadores da mesa. Ainda no domingo passado, a gente foi pego de surpresa com essa notícia. E eu falei, inclusive, ali na tribuna, que, inclusive, naquele domingo, nós estávamos tendo competição esportiva com alunos especiais da PAI. Aqui eu parabenizo, como fiz da outra vez, da sessão passada, a Camila, professora, mostrando não só para o mundo, para o nosso estado do Paraná, os resultados que os medalhistas, os atletas foram lá, com todas as suas limitações, trouxeram resultados positivos, mostrando o quão grande é o trabalho da APAI. E eu citei na ocasião passada, e vou citar de novo, a Federação das APAIs do Estado do Paraná, através do seu Instagram, ela colocou uma nota técnica. E a nota técnica é bem extensa, faz uma defesa bem elaborada, complexa, mas também completa. E eu vou focar só na parte que diz respeito a essa ação que está sendo impetrada pela Federação das Associações da Síndrome de Down contra a APAI, que é o cerceamento da liberdade de escolha. Então, a nota é bem complexa, mas eu vou ler só a parte que, inclusive, eu li semana passada. A Constituição Federal, no artigo 208, inciso 3º, estabelece de forma clara o direito à educação especial. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com o status constitucional, não proíbe a existência das escolas especializadas. Pelo contrário, garante a liberdade de escolha, a dignidade e a personalização do ensino. A associação fecha a nota lá embaixo. Educação especial é direito, inclusão se faz com respeito à diversidade. Recentemente, uma autoridade evangélica assumiu a sua administração e disse: o mal não vencerá, a paz esteja entre vós. Então, acredito que vocês têm uma legião de bons soldados, né, o Espírito de Deus, para as ações que vocês fazem. Parabéns pela escola APAI. Eu tenho um sobrinho que é autista, faz aulas na escola. Conte com o nosso apoio. Vivemos realmente uma época de tempos difíceis, a Bíblia também diz isso, mas vamos lutar por essa causa, conte com o nosso apoio, e é isso. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Está em discussão. Está em votação. Cris, Diego está bloqueado. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência para a vereadora Alexandra. Para emissão de pareceres, passo à Comissão de Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei número 3329 e 3330/2025, Ordem Econômica e Social, o projeto de lei número 3329/2025, Legislativa de Saúde, o projeto de lei número 3330/2025. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Tiago. Vereador Tiago? Meu Deus. Vereador Toninho? Sim. Vereador Fernando? Sim. Vereador Bruno? Sim.
Vereador Diego. Vereadora Karina. Vereador Lima. São essas inscrições, senhora presidente. As inscrições para os parlamentares pela ordem. Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Toninho. Bem, o que vou ler aqui é de um funcionário que ele não é concursado e sim cargo de confiança. Boa tarde. Toninho, coloca na sua pauta, na sua fala final, sobre pintar os quebra-molas. Pintou meia dúzia de quebra-molas para fazer vídeo para o rodeio e parou. O Bruno vivia metendo o pau no site, mas continua mesma coisa, e pior, agora não respeitam as igrejas. O ginásio, às vezes, ficam as luzes ligadas a noite toda. Aqui na prefeitura, às vezes, falta papel higiênico, café, toalha de papel nos banheiros. Só perguntam para as meninas da limpeza que vão confirmar. E tem mais outras coisas aqui. Então, gente, não é pessoas que foram oposição, são pessoas que estão lá com cargo de confiança. O vereador Tiago falou que melhorou muito na saúde. Onde está essa melhora que eu não vi? Que tem um pessoal que atende bem? Tem. A Cislaine, a Juliana, todos os funcionários atendem bem. Só que, infelizmente, está faltando recurso. Até parece que o vereador Tiago não mora em Colorado. Porque eu não sei onde está vendendo melhora. Até agora, com 5 meses, infelizmente, é duro falar. Teve melhora sim, teve o kit escolar, teve os ovos de Páscoa, que nunca teve festa do trabalhador, que nunca teve. Isso aí foi uma melhora boa para o bolso dos pais, que nós 9 vereadores aprovamos. E o que vem lá de baixo para melhorar, com certeza, vou continuar aprovando. Porque estou eleito para aprovar tudo que é bom para a comunidade, tudo que é bom para a população e fiscalizar. Que essa é a função de vereador. E isso que vou fazer até meu último dia de mandato. Quero agradecer aqui, agradecendo a ex-vereadora Kelly e o Wilson de Martini. Agradeço a todos que estão aqui presentes nessa sessão. Continuem vindo, gente. E vamos para frente. A luta da APAI não para. E se Deus quiser, vocês vão ser vencedores. Porque quem tem Deus, tem tudo. Tá? É isso que eu falo para vocês. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Fernando. Boa noite a todos. Eu ia falar um pouco sobre a APAI, mas aí veio o tema da moção e acabei me adiantando. Mas parabéns vocês por serem firmes, fazer o que vocês fazem com amor nessa instituição, com as pessoas que ali usam. Então, parabéns. Vocês podem contar sempre com o meu apoio e tenho certeza que dos vereadores também. Então, sejam sempre bem-vindos nessa Casa de Lei. Também quero agradecer aos secretários que nos atendemos essa semana, a Meire, que sempre que eu preciso, corro por ela ali, as meninas do agendamento. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui presentes, ao Celso, as meninas da educação, as professoras que estavam em apoio à professora Goretti, que é agora a diretora. Então, desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Com a palavra, o vereador Bruno.
Bom, gostaria de agradecer pela presença de todos, dizer que aqui é a casa de vocês, é a casa do povo. Sejam sempre bem-vindos e contem sempre com a minha dedicação, com o meu empenho, com o meu trabalho. Queria começar agradecendo também a parceria com o vereador Lima. Chegou ontem pela manhã em Colorado a carreta da inovação, uma solicitação nossa ao secretário de Estado Alex Canziani, que é o secretário da SEI, Secretaria da Inovação e Tecnologia do Estado do Paraná. Essa carreta veio para fomentar ainda mais as nossas crianças, o ensino, a educação, com diversos tipos de curiosidades. Eu vi pelo cronograma aqui que já chegou para mim, Tamires, obrigado, que vocês da APAI vão levar os alunos na quarta-feira, sobre robótica, sobre óculos 3D, máquina de impressão em 3D, são diversas curiosidades. A tecnologia hoje ela se faz em tudo em nossa vida. Hoje, para uma ligação, para um acesso à informação, é tudo com base em tecnologia. Então, a carreta estará presente em Colorado a partir de amanhã, começa às 9 da manhã, vai até o meio-dia e depois das 2 às 18 horas, nesses horários de segunda a sexta, e sábado das 9 da manhã ao meio-dia, é aberto a toda a população, a toda a comunidade. Peço que vão para adquirir conhecimento. Eu queria falar mais outras coisas, mas algo me chateou logo no começo, quando eu cheguei nessa Casa de Leis. Peço com todo respeito, senhora presidente, excelentíssima, respeito. Não pude estar presente na sessão especial. Por quê? Simplesmente eu poderia me justificar ou não. Não há obrigatoriedade em minha justificativa. Mas eu vou me justificar. Eu tenho uma criança de 2 anos que requer cuidado, e eu não precisava vir falar em público, excelentíssima. Mas meu filho tomou uma mordida na escola e entrou em desespero. Foi por isso o meu motivo da não vinda. Você é mãe, seus filhos já foram criança, então acredito que você entende quando você tem uma criança em ato de desespero dentro de casa. Se a senhora gostar ou não das minhas falas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu peço respeito. Se foi por falha da minha parte, eu não sei. Mas não teve nenhuma convocação para ter obrigatoriedade do vereador estar presente. Se teve, para mim não chegou. Se você quer criar alguma lei que obrigue o vereador a estar presente nas sessões especiais, eu sou o primeiro a assinar a favor. Caso contrário, peço respeito. Tá? Não tenho nada contra a senhora, nada pessoalmente, nada contra politicamente, mas nem minha mãe chama a minha atenção. Eu já tenho 35 anos de idade, estou no 2º mandato como vereador e nunca passei por isso. Porque inúmeras pessoas passou ali fora e falou para mim, isso aí foi para você. E foi para mim, que eu sei que foi para mim. Só peço respeito. Da mesma forma que eu te respeito, peço que a senhora me respeita. Sem mais, boa semana a todos, que Deus abençoe. Tamo junto, gente. Boa semana, obrigado. Com a palavra, a vereadora Karina. Boa noite. Hoje, uma notícia voltando ao início. Hoje a gente teve uma notícia boa, uma notícia que foi sancionada a lei das mães que perdem seus filhos e ter o seu espaço durante esse momento difícil dentro das instituições. Tanto parte maternal como parental, eles vão estar ali com uma ala só para eles estarem afastados, de não estar dentro de uma maternidade, ouvindo o choro de uma outra criança perante essa perda.
O Hospital Santa Clara, mediante foi sancionado hoje essa lei, o Hospital Santa Clara, com a lei da Kelly, Mães de Anjo, juntamente com o Bruno, da nossa querida Kátia Brito, Mães de Anjo, quando ela foi expor a situação dentro do Hospital Santa Clara, isso já foi implantado. Hoje, nenhuma mãezinha que tem a perda do seu filho fica ali na ala da maternidade. Ela fica num quarto separado, porque ela não pode ficar numa ala ali perante essa dor que ela está no momento. Então, essa lei também abrange a parte que eles têm direito de registrarem o seu filho. Tá? Então, foi sancionado hoje. Então, eu acho que isso é para fortalecer cada vez mais essa união que essas mães de anjos estão fazendo. Também queria deixar hoje uma triste notícia que eu, Karina, como procuradora da mulher na cidade de Colorado, sexta-feira houve uma agressão na madrugada, por volta da meia-noite. Eu, como procuradora, fui acionada no sábado, por volta das 15 horas. Não fiz nenhum relato em rede social, porque eu acho que, na verdade, eu quis preservar a imagem dela, porque já é tão doloroso, tão vergonhoso, só que ela mesma se expôs depois, daí é questão dela. Só que eu, como procuradora, estive lá, auxiliei ela na delegacia, fez todo o BO, fez a medida protetiva. Então, é isso que a Procuradoria da Mulher está aqui, para fortalecer vocês, mulheres, que passam por situações de agressões e não têm coragem de dar o grito de libertação. Então, a gente está aqui, estou aqui fazendo um trabalho que a Kelly e a Andréia começou. Foi só 1 ano e 4 meses, né, Kelly? Então, está novo a Procuradoria da Mulher. Eu, juntamente com a Alexandra, temos muitas coisas para pôr em prática. E eu tenho certeza que muitas mulheres que passam por essas agressões, hoje elas vão se fortalecer mediante ter nós representando ela, para chegar. Porque, às vezes, é difícil uma mulher chegar em um homem para expor a situação. E, tendo nós como referência, nós estamos aqui para orientar. Queria eu, como procuradora da mulher, igual dia 14, que nós tivemos a palestra, estar aqui simplesmente para fazer uma palestra para orientar, para deixar a pessoa fazer palestras motivacionais. Não chegar numa situação dessa. É muito triste. É vergonhoso para a pessoa. Mas não se esconda atrás de querer dizer que tem uma vida boa, sendo que você não tem que ser submissa a pessoa alguma. Hoje, nós conseguimos se libertar sim, gente. Então, assim, procure ajuda. Se você necessita, procura. Nós estamos aqui para orientar vocês e auxiliar no que for necessário. Boa noite e uma boa semana. Com a palavra, o vereador Chico. Bem, nesse momento, eu gostaria de falar para o vereador Bruno que Vossa Excelência, às vezes falando que a nossa presidente faltou aí com respeito, eu não vi tanto assim para essas qualificações, porque Vossa Excelência também várias vezes citou a palavra você, então às vezes fica o peso e a medida, tá? Porque Vossa Excelência usou... Não... Tá, o senhor levou a palavra para você, tá? Mas deixa a minha palavra, que eu respeitei o tempo do senhor e não desrespeitei do senhor. Só tenho um comentário. Tá? Então tenha ordem. Eu gostaria que todos os pais, diretores, presidentes que estão presentes aqui nesta noite, tem aqui o chefe de gabinete, com todo respeito, às vezes que já liguei, fui muito bem atendido. Mas eu gostaria, é o mesmo que eu pegar o carro aqui, vereador Bruno, aqui da Câmara, ou mesmo o senhor, eu cruzo a preferencial, rebento com outro carro, cruza a preferencial, com o carro aqui da Câmara. Então, quem tem que arcar com as despesas sou eu, que eu era o condutor. Agora, veja o que a PAI está passando aí, mas o município vai pagar aqui o de despesa de colisões, ó, dispensa
um valor de 7.260 e mais outra. Aqui, ó, justificativa. Ressarcir veículos danificados por prejuízo de terceiro. Tá? Então, o condutor com o carro do município bateu aí em uma GMS 10, que sofreu uma colisão com um veículo da frota do município. Então, isso aqui, quando o valor 7.260, o município vai pagar. O outro, também outra colisão, de um Fiat Fiorino 2018, particular, após sofrer uma colisão. Esse aqui, R$ 12.634. Está aqui, ó. Então, vai um funcionário da Junqueira, da usina Alto Alegre, faz uma colisão com o carro da usina. Automaticamente é descontado da folha de pagamento do condutor que sofreu por colisões em terceiros. Agora é gostoso os cofres públicos. Então, se foi o condutor, como cruzou preferencial que seja, ele não está nomeado ou concursado, que seja, desconto da folha de pagamento, os R$ 7.000. Nada mais do que justo. Que tenha transparência. Será que eu estou errado? Agora que uma pessoa vai com um carro oficial, passando, cruzando, prefeitura, uma velocidade aí que dá medo. Não respeita quebra-mola. O que aconteceu? O que está acontecendo? E continua exercendo a função? Não teve nenhuma advertência? Ah, na hora que é convocado aqui, vereador Toninho fala que é mentira, que não foi isso, que foi aquilo, que deu de dedo, que não usou de palavras baixas com funcionário, que não fez funcionário chorar. Aí vira santo. Se tiver com São Benedito no andor, até Santo Andor, até São Benedito se deitam no andor. Com tanta coisa distorcida. Será que a comunidade aceita isso aqui? Nós que somos vereadores? Vereador Fernando? Então a pessoa arrebenta o carro de terceiro e quem paga é o município, não o município, é a comunidade. É a comunidade que paga isso aqui. Então, a assessoria jurídica teria que entrar e descontar da folha de pagamento do condutor. Agora, 7.260 de um veículo, do outro, do... 1 minuto para concluir, vereador. Já vou concluir, senhora presidente. Deixa eu falar mais um pouquinho, que tem saliva ainda. 12.634. 12.634, um veículo. E dentro desse valor, se a gente entrar aí com a documentação, pedir o levantamento de cada peça dessa aqui, em outras oficinas, em outras, será que vai bater? Gente, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lima. Boa noite. Que bom que toda segunda-feira nós tivesse a casa cheia. Porque realmente hoje está muito lindo aqui, tá? Temos nosso amigo Alex ali, né? Temos a ex-vereadora Kelly, Cícera Luciana, minha esposa. Cumprimentando elas, cumprimento todos vocês. Olha, realmente, a moção que foi feita a vocês, como eu estava como presidente, eu não pude falar, deixei os nobres vereadores falar. Eu acho isso
horrível, né? Começaram a mexer com os velhinhos, já tirar algum dinheiro deles. Agora estão querendo mexer com as crianças. Isso é complicado. E não só com as crianças, também o emprego de cada uma de vocês. Porque isso gera um problema muito sério no nosso país. Devagar começam a tirar aquilo que é importante. E a gente fica aqui um tanto triste, né, com essas causas. Fico realmente solidário a cada uma de vocês que vieram aqui, e você pode ter certeza que eu tenho o maior carinho por cada um de vocês. Tenho que falar também sobre a carreta da inovação, a qual o Bruno já comentou. Essa carreta da inovação, ela foi um pedido junto ao secretário Alex Canziani, que é secretário da inovação junto ao governo do estado, e com a permissão também da prefeita para que pudesse chegar aqui em Colorado, aconteceu e ela está aí na praça. E amanhã, a partir das 9 horas, como o Bruno disse, estará atendendo a toda a população de Colorado. Se passar uns 24 mil pessoas de Colorado, eles vão atender. Então, inclusive, todas as escolas, creche, né? E o mais interessante, que se chama inovação. Isso quer dizer que vai ser criado, com certeza, uma secretaria de inovação no município de Colorado. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai trazer muitos benefícios aos atendimentos que nós temos hoje nos postos de saúde, nas escolas, porque a tecnologia, ela é o que está fazendo a diferença no mundo. E a inovação, ela veio para somar. A inovação de tudo o que você possa imaginar, a inovação da tecnologia. Nós temos, não sei se você já viu, vereador, mas vai estar ali na praça, já está ali, né? Porque a oficina do workshop, treinamentos e áreas como robótica, né? Inteligências artificial, transformação digital para toda a população. É de grande importância. E aí o que acontece? Isso vai gerar qualidade de trabalho a todos os funcionários. Então a gente só tem que agradecer a Deus por essa conquista, junto ao governo do estado, o nosso secretário Alex Canziani, e com a parceria da nossa deputada Luísa Canziani, né, Bruno? Que que vai representar toda essa área da inovação, tá? A outra coisa é agradecer a Deus por essa noite, pelo que aconteceu. Hoje eu não pude estar aqui no momento em que aconteceu 6 horas da tarde, que eu estava com um paciente também em Presidente Prudente, e eu cheguei 6h40. Aí pedi também que a presidente falasse sobre o meu atraso para isso. O demais, eu peço a Deus que tenha uma boa semana e agradeço a todos vocês. Obrigado. Bom, boa noite mais uma vez. Bom, vereador Bruno, em nenhum momento o que eu falei da sessão especial foi direcionado ao senhor. Tá? Para as pessoas que estão aqui e não acompanhou a sessão especial, o vereador Chico, na sessão passada, fez um requerimento, sessão passada não, há umas 3 sessões anteriores, solicitando que a diretora do Paulo Freire viesse dar algumas explicações. O requerimento ele é votado em plenário. E aí todos os vereadores aprovou. O que eu falei foi que, quando o vereador não concorda, ele tem que votar contra já. E que é extremamente importante a presença de todos os vereadores aqui. Então, não foi só o seu nome. Eu não falei nome de ninguém. A presença, exatamente. Que a presença não é a primeira sessão especial, mas foi para todos.
tá? Realmente não tem resolução, não está no regimento interno, nada, tá? Não sei se você estava aqui, mas tem a filmagem que eu falei, né? Exatamente, mas assim, não tem no regimento interno a obrigatoriedade da sessão, mas quando a gente expõe uma pessoa aqui para falar, ela se sente constrangida, né? Então, assim, se o requerimento foi aprovado pela unanimidade, todo mundo votou a favor, então isso não é para você, é para todos os vereadores, tá? Mas de forma alguma foi uma forma desrespeitosa com qualquer um dos vereadores aqui, tá? Nós tivemos essa semana um caso do posto do Jardim Cairi, e eu preciso comentar, porque chegou até mim alguns vídeos e uma fala. Um paciente foi na unidade para ser atendido, e a unidade iria fechar para limpeza, né? Ele fez um vídeo, fez um áudio, e esse vídeo percorreu alguns grupos e chegou até mim. Primeiramente, eu queria parabenizar, em nome da doutora Maísa, a equipe do posto do Jardim Cairi, tá? Eles estão sem serviços gerais há alguns dias já. A enfermeira responsável já solicitou para a secretária de saúde, para o secretário, a conduta a ser tomada. Porém, o secretário também já solicitou para o responsável, né, no setor administrativo, porém, nada foi feito ainda. Limpeza de um posto de saúde, a gente atende virose, a gente atende tantas doenças infecciosas, gripais, Covid, influenza, tudo na unidade. Amanhã, hoje, segunda-feira, já ficou quinta e sexta sem zeladora. Hoje não teve zeladora. Amanhã de manhã os pacientes vão em jejum coletar exames. E tem campanha de preventivo. Nós estamos falando de limpeza. E a Secretaria de Saúde é responsável? Não. Tanto o diretor como o secretário de saúde já solicitou. Né? Então, tem alguém que não está ajudando a administração. Tem alguém que está falhando. E isso repercute na população. Né? Porque como é que você vai fazer um atendimento? Acho que procurar até o vereador Fernando no dia para falar da questão do posto do Jardim Cairi da limpeza. Então, assim, mas limpeza. Gente, para nós, a saúde, nós somos uma equipe. Um não funciona sem o outro e tem que ter. Em contrapartida, no setor de bombeamento, perto ali no hospital, né, aquele setor, nós temos um funcionário que foi orientado a não fazer nada. Palavras dele para mim hoje. Eu estou ganhando meu salário e não é para mim fazer absolutamente nada. Tem 4 funcionários lá. Um precisava tirar férias, foi tirado um do setor da rua para colocar lá para o outro tirar férias. Enquanto o outro funcionário não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Não sei. Né? Qualquer coisa, se vocês quiserem depois, o nome dele eu posso passar para a gente conversar. Então, falta de organização. Falta num lugar e está sobrando no outro funcionário. Está faltando no posto e tem um sentado sem fazer nada por ordem do seu superior. Então, esse tipo de conduta atrapalha a administração pública, tá? Reflete na prefeita. Tenho certeza que ela não sabe, porque não tem como saber de tudo, né? Então, ela não sabe, mas espero que ela tome conduta. Né? Como ela mesma falou, são 6 meses, aí nós estamos chegando em 6 meses, ninguém vai esquentar a cadeira se não trabalhar. E é isso que a gente espera. Né? Condutas, porque o próprio secretariado, alguns, estão prejudicando a administração. Tudo que foi falado aqui, de guias, de nomes, quando a gente fala, a gente tem prova, a gente tem nome, a gente tem foto, né? E a gente está à disposição aí para conversar. Os funcionários da PAI e as famílias, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tá? Vocês têm todo o nosso apoio, realmente, essa moção de repúdio. Nós vamos lutar junto com vocês podem ter certeza disso. Tá? E eu queria deixar uma frase assim, bem, porque algumas pessoas confundem. Fiscalizar não é uma opção do vereador, é um dever. Nós não podemos nos omitir a esse dever. Boa noite a vocês, que Deus abençoe o retorno. E amanhã, às 9 horas da manhã, só para vocês estarem cientes, nós temos uma reunião aqui na Câmara Municipal com os diretores do SAMU, que vai participar os vereadores e o pessoal da Secretaria de Saúde, Agendamento, Defesa Civil. A prefeita não vai poder estar presente porque está em Curitiba.
Amanhã, 1h30, às 13h30. Aquelas pessoas que nos questionaram muito sobre o PSS de Serviços Gerais, eu já queria de antemão adiantar que 1h30 nós estaremos indo na prefeitura, tá? A mesa diretora e os demais vereadores, se quiserem, todos. O André Miosso vai nos receber, agradecer o André. Nós vamos estar olhando o PSS de Serviços Gerais. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe. A Cida está me lembrando que tinha mais um recado. Quarta-feira, nós temos audiência pública, às 17h30. Então, é extremamente importante que vocês venham. Às 17h30 vai ser do Legislativo, depois nós vamos ter da Prefeitura, do Executivo e uma só da Saúde. Então, onde foi gasto, o que foi, quantos atendimentos teve. Então, assim, para a gente estar fazendo uma avaliação desses primeiros 4 meses. Então, às 17h30, na quarta-feira, estão todos convidados. Obrigada, que Deus abençoe a todos. Declaro encerrada a sessão ordinária.